Olá, tudo bem com você? Falando aqui Guiado Hering e eu quero conversar com você hoje mais uma vez sobre o que está acontecendo lá na Europa. Da outra vez a gente falou sobre a Alemanha, na verdade a gente vai falar sobre a Alemanha também, mas a gente vai falar um pouco mais sobre o que está acontecendo na Europa em geral. É, com força mesmo, isso que a gente vai conversar aconteceu primeiro na Alemanha, tá? Já tinha acontecido na Holanda, mas não arrebanhou tantas pessoas como na Alemanha, até porque a Holanda não tem assim a quantidade de gente que tem na Alemanha, né? Ela é bem menor do que a Alemanha. Mas então, no dia 8 de janeiro desse ano, lá na Alemanha, iniciou-se uma enorme demonstração dos trabalhadores rurais, dos fazendeiros e tal. Por que eu falo enorme? Porque quando você fala de centenas de milhares de pessoas na Alemanha, é muito diferente de falar de centenas de milhares de pessoas aqui no Brasil, porque aqui tem muito mais gente. Todas as coisas aqui acontecem com uma volúpia muito maior do que lá na Europa. Mas os produtores rurais da Europa, é, principalmente os da Alemanha, começaram a fazer muita pressão a partir de 8 de janeiro. Por quê? Porque, por exemplo, na Alemanha, o governo quer cortar os subsídios para a compra de implementos agrícolas, tratores, escavadeiras e outros equipamentos mais de alto custo. A gente tem que lembrar que na Europa você não tem a oportunidade de fazer tantas colheitas como você tem aqui no Brasil. Você não tem principalmente a diversidade, né, de produtos que você pode plantar como aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem uma hora que você planta manga, daqui a pouco naquele mesmo lugar você vai plantar hortaliças e você vai criar todo tipo de galinha possível, diversas raças de porcos e outros gados, mas na Alemanha é muito diferente. Quando você fala de uma fazenda com é, hectares, isso não existe lá naqueles países. Por quê? Porque os países são geograficamente muito pequenos e mais ainda. Eles têm uma condição climática que não se compara de forma alguma com o nosso Brasil. Nosso Brasil ele tem assim essa enorme vantagem de estar numa zona de clima muito maravilhosa. Você pode ter aqui 3, 4 colheitas por ano. Você pode ter muito animal porque o clima ajuda. E então não é o que acontece lá. O agricultor ele precisa contar, não apenas como aqui no Brasil, também precisa contar com um bom tempo, mas lá ele precisa contar que a neve não seja muito forte, que a nevasca não cubra tudo, que as geadas não permaneçam pelo mês afora e por aí vai, porque esses são problemas que lá são constantes, já que o clima é determinante para o crescimento da lavoura, eles têm realmente grandes dificuldades no que tange a como o clima se comporta. Então, já é um país onde o inverno dura muito mais tempo, assim como aqui no Brasil o verão dura um pouco mais de tempo. Lá você tem um inverno com um período muito, muito maior, o que gera bastante escassez em termos de produtos alimentícios. É, com o advento aí dos problemas com a Ucrânia, que é um grande, ou era um grande produtor de grãos, esses alimentos já se tornaram um pouco mais caros no mercado para o consumidor final. Isso daria para os agricultores locais, então, uma margem maior de lucro. Não é o que vai acontecer no momento em que os implementos agrícolas se tornam mais caros, então, para os produtores. E aí que na Alemanha houve vários protestos, fecharam, por exemplo, todas as entradas para Munique num determinado momento aí,
fecharam também diversas estradas lá para Berlim, chegaram a entrar com os tratores e retroescavadeiras e outros veículos agrícolas lá pelas ruas de Berlim, alcançando até o portão de Brandenburgo, onde tinha lá o muro antigamente. Então, eles realmente se fizeram perceber pela população. E isso agora se estende por toda, não por toda, mas por boa parte da Europa. A Itália está tendo manifestações também, e na França, os agricultores, segundo as agências de notícias, pretendem, segunda-feira, dia 29, ou seja, amanhã, fechar todos os caminhos que levam a Paris. Eles já estão chegando lá em Paris com as máquinas, tratores, retroescavadeiras, já estão fechando ruas e, segundo a polícia, são muitos mesmo. Também qual o motivo disso? Exatamente o mesmo motivo do que aconteceu lá na Alemanha. O governo pretende diminuir bastante o subsídio para os agricultores, para o pessoal da agropecuária. Então, torna bastante difícil a vida dessas pessoas. Agora, o que isso importa para a gente aqui no Brasil, o que isso tem que ver com logística? Bom, se a gente pensa que dois países, que na verdade são dois, não é só a Ucrânia, né? Porque lá em Israel também estão acontecendo outros problemas e zonas rurais inteiras foram devastadas. Então você tem aí a Ucrânia devastada, parte das zonas rurais em Israel devastada. Lembre-se que Israel é um grande produtor de alimentos, embora fique ali no deserto. Israel consegue produzir uma gama enorme de frutas e todo tipo de alimento. E exporta, né? Um grande exportador de laranjas, por exemplo, e outros alimentos mais frutas maravilhosas que nascem lá no deserto, né? É, então, a tecnologia que é utilizada lá em Israel agora está parada porque estão vivendo aí alguns conflitos. O que tinha lá na Ucrânia de plantações não consegue ir adiante nesse momento devido a conflitos. A gente tem aí um mundo inteiro em conflito nesse momento. E agora, Paris também entrando em conflitos internos com sua população, exatamente como na Alemanha, com a população de produtores agrícolas, devido a problemas financeiros. Agora me diga, o Brasil é um país produtor agrícola, produtor rural. Não seria esse um bom momento para os nossos agricultores, para os nossos pecuaristas? Embora não sei assim a quantas anda a informação na mídia sobre o que está acontecendo com relação a esse problema com os agricultores. O que você pode pensar? Que nós podemos ter aí na Europa, brevemente, e é o que estão prometendo os agricultores, os produtores rurais, um problema alimentar de uma certa gravidade, que merece uma certa atenção. Então, o Brasil, como grande produtor que poderia aproveitar esse momento para crescer mais, para desenvolver uma estratégia, para conseguir distribuir melhor seus produtos, para fazer com que as produções chegassem aos portos, para que isso alcance a Europa por um preço muito bom, já que o mercado fica então aquecido para os produtos que vêm de fora, que foi exatamente a ameaça dos produtores rurais alemães, que dizem que sem produtor rural não tem pão, e que o pão se tornará mais caro a partir do momento em que os produtores alemães não conseguirem mais se manter ativos devido à falta de subsídio. Em seguida deles, a gente teve aí, ou tem, né, nesse momento, a Itália e a França, exatamente com o mesmo problema.
algo que a gente pode começar a pensar e que talvez valha a pena começar a trabalhar em cima disso para a gente poder aproveitar esse gap que se forma agora, porque os produtores se veem meio que de mãos atadas. É claro que a gente não vai perceber isso amanhã. Amanhã a gente vai saber o que está acontecendo então em Paris, ao vivo e em cores. Mas daqui a uns 1 ou 2 ou 3 meses, caso realmente eles não recebam esses subsídios e caso não consigam continuar trabalhando, então esse seria o momento do Brasil ter uma grande chance de se impor ainda mais no comércio de produtos alimentícios. A gente sabe que o Brasil alimenta por aí afora quase 2 bilhões de pessoas com sua produção rural. Então, essa pode ser a chance que a gente vai ter na vida, assim, a grande chance de pegar esse bonde e alavancar aí as nossas produções agrícolas. Era isso aí, então, só para você saber que o mundo está de cabeça para baixo, né? Ou, como diria-se em São Paulo, de ponta cabeça. Foi isso aí, até a próxima. Tchau.